Olá, tudo bem? Hoje à noite, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre a importância do consolo divino na nossa vida. O consolo divino na vida dos crentes, como base, nós temos o Salmo de número 46. Esse salmo fala sobre consolo, sobre Deus ser o nosso refúgio, nossa fortaleza, principalmente nos momentos de tribulação, de angústia, de sofrimento. E é um momento em que nós estamos vivendo na nossa sociedade, como um todo, a nível mundial, essa pandemia em que as pessoas estão muito atribuladas, estão muito preocupadas com os seus empregos, com a sua própria saúde, com as pessoas idosas. Em todos os sentidos, nós estamos sendo muito atribulados e isso faz com que nós, como cristãos, fiquemos tristes, fiquemos abatidos por causa de tanta preocupação, de tanto sofrimento, de tanta notícia difícil, né? Tanta notícia triste. Então, nós vamos falar sobre consolo nesse salmo tão bonito, em que diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, diante dessa leitura, desse salmo tão lindo, desses versos desse salmo, faz com que a gente possa ter esse conforto, ter esse consolo, ter essa esperança bendita, sabendo que Jesus Cristo, ele é o nosso consolador. Ele está nos segurando nesses tempos difíceis. Ele está no controle da nossa vida, no controle de todas as coisas, no controle da nossa sociedade e nos destinos que a nossa sociedade terá. Independente que esses destinos e esses tempos sejam difíceis, trabalhosos, em que as pessoas possam sofrer, perder alguns entes queridos, mas tenhamos a certeza de que Deus está conosco, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele nos consola de tudo. Então, de que nós somos consolados? Ele nos consola nas aflições, no luto, nas doenças, nos desastres naturais, nos reveses da vida. Ele nos consola nas angústias, nas crises existenciais, nas injustiças, no abandono, das perseguições e na solidão. O Senhor, Ele nos consola em todos os momentos da nossa vida. E nós temos que confiar as nossas angústias, o nosso sofrimento, confiar o trabalho que nós temos tido e as notícias ruins, nós temos que colocar todas diante do Senhor, cientes, certos de que Ele está no controle, certos que Ele vai estar tomando providência e vai estar tratando e sarando a nossa sociedade, vai nos dar esperança nesses tempos de angústia e tribulação, com certeza na sua palavra. E como nós desejamos ser consolados? Geralmente no auge da dor nós tendemos a ficar desolados e cada pessoa reage de uma forma. Também, a primeira necessidade que nós temos, o primeiro pensamento, é nos livrarmos desse sofrimento. Desejamos ouvir palavras de ânimo, desfrutar do apoio e da companhia e do aconchego familiar e fraterno. E como nós reagimos nesse período? Geralmente, durante períodos de aflição, nós frequentemente, de uma maneira errônea, ficamos envergonhados por estarmos sofrendo. E com sorrisos nós tentamos disfarçar, às vezes, quando falamos com uma pessoa, de que nós estamos experimentando certo grau de aflição. Existem pessoas que elas não gostam de compartilhar o seu sofrimento, elas não falam, elas se trancam, se isolam, às vezes deixam de ir para a igreja, deixam de conversar com as pessoas e tem vergonha de estar passando por sofrimento, tem vergonha de estar se sentindo abatido. Só que todos os cristãos, em algum momento da sua vida, passam por esse sofrimento. Mas é necessário saber, é importante saber que o Senhor é quem nos consola. E que tem pessoas que estão do nosso lado,
que convivem conosco na igreja, nossa família, e que conhecem a palavra do Senhor, que também elas podem nos ajudar. Então, nós não devemos ficarmos envergonhados ou ficar achando que é vergonhoso estar passando pelo sofrimento, pelo abatimento. E aquele famoso chavão, pare de sofrer. Então, tem algumas pessoas que acham que por ser crente, por ser um cristão, ele não vai sofrer, ele não vai experimentar o sofrimento, o abatimento. E a Bíblia ela não promete a ausência de sofrimento. Quem usa esses chavões geralmente quer vender um evangelho enganoso, e esse não é o evangelho da cruz. Quem busca a ausência total de sofrimento também está procurando o evangelho errado. O sofrimento, para quem é cristão, é algo que faz parte da nossa vida como cristãos. O sofrimento faz parte da nossa vida, contudo Deus não nos despreza no sofrimento. Ele está no controle de todos os eventos da nossa vida. Desde a queda no paraíso, a humanidade tem vivido numa terra de sofrimentos. Devido ao pecado deliberado, Adão e sua posteridade devem ganhar o pão com suor numa terra que brota espinhos e abrolhos. A aflição é uma coisa acerca da qual todos sabemos. Que sejamos uma criança com o braço machucado, um adolescente com o coração partido ou um adulto se perguntando o que ganharemos com a nossa próxima crise, todos nós passamos por sofrimentos. Em Hebreus 12, Paulo exorta os cristãos hebreus com respeito às aflições. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12, o verso 2 e o 3, o versículo 2 e o 3. Então aqui nós temos que olhar para o Senhor Jesus, olhar para as suas aflições, para o seu sofrimento, e ele não tinha pecados, ele não fazia... não cometia delitos para que isso fosse consequência dos seus atos. Ele era perfeito, ele era puro, ele era imaculado. E o sofrimento ele faz parte da nossa filiação. O sofrimento é uma experiência comum de todos. Nem os salvos e nem os não salvos estão isentos, mas a igreja de Deus é prometido de uma forma única experimentar as aflições. Cristo disse, no mundo tereis tribulação, em João 16, 33. Carregar a cruz é um emblema do discipulado cristão, faz parte da nossa vida. Mas nós temos que ter essa certeza de que no Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, de todos os eventos da nossa vida. E Ele nos consola diante das tribulações e das angústias. A aflição, ela nos dá lições, ela nos ensina lições graciosas. E é preciso que nós possamos, nesses tempos de aflição, de tribulação em que nós estamos passando, refletir e nos refugiarmos na presença do Senhor. Saber que o Senhor está no controle, saber que Ele sara as nossas feridas, que Ele cura as nossas dores e que Ele está no controle dessa situação que nós estamos passando, do nosso país, do mundo. Com certeza Ele está entendendo e sabendo as aflições, as dificuldades de cada um dos nossos irmãos. E Ele certamente vai nos ajudar, certamente vai aliviar os nossos fardos, Ele vai nos sustentar, Ele vai ser benigno para conosco e Ele vai utilizar essas crises para que possa nos ensinar lições, para que possa nos capacitar, para que possa deixar na nossa vida uma reflexão nova, um modo de agir a partir dessas tribulações bem diferenciado, para que nós possamos, em outros momentos da nossa vida, que tivermos de passar por certas situações, já estarmos experimentados, de alguma forma, no sofrimento e na tribulação. Então, que nós possamos ter certeza que, independente de estarmos dentro da nossa casa, como igreja, a igreja não está com as portas fechadas. Nós estamos em casa, mas a palavra do Senhor nos consola. Mas o Senhor é bem presente na nossa vida. Então que nós possamos ter essa certeza. Fiquemos com essa mensagem e essa reflexão da palavra do Senhor. E eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até aqui.